Doutora, remédios podem causar zumbido no ouvido? Nesse vídeo eu quero responder especificamente a essa dúvida. Aqui no consultório, sempre que eu recebo um paciente com relato de zumbido no ouvido, dentre as várias perguntas que eu faço para entender o que pode estar acontecendo, uma delas é se antes do surgimento do zumbido o paciente fez uso de alguma medicação. Então, sim, gente, medicações podem ter como efeito colateral indesejado o zumbido. Isso é comum? Não. De fato, não é tão comum quando comparamos com outras causas para o zumbido, como a perda auditiva, alterações musculares e metabólicas. E por que isso pode acontecer, doutora? Aqui nós precisaremos falar sobre ototoxicidade, que é um efeito indesejável de alguns medicamentos que induzem um dano à orelha interna, que pode ser reversível ou irreversível. E esse dano pode causar problemas como zumbido, perda de audição e também alterações no equilíbrio. A ototoxicidade não depende somente da característica da medicação utilizada, na maioria dos casos, mas depende também do tempo de uso, da via de administração. Foi uma medicação que você tomou? Foi uma medicação venosa, aplicada diretamente dentro do ouvido? Depende também da dose utilizada, da sensibilidade individual do paciente e de uma predisposição genética. O que eu estou querendo te dizer é que não é necessariamente porque aquela medicação tem um potencial de causar dano à orelha interna que isso vai realmente acontecer uma vez que o paciente usou o medicamento. As classes de medicamentos mais associadas à ototoxicidade incluem antibióticos, principalmente aminoglicosídeos, que não são tão utilizados atualmente, medicações utilizadas em quimioterapia como a cisplatina, diuréticos como a furosemida, anti-inflamatórios em geral e alguns antidepressivos, principalmente os tricíclicos. Doutora, e como saber se foi o remédio que causou o zumbido? O primeiro passo é através da história que o paciente conta. Se ele percebe ou faz uma relação temporal do início do zumbido com o início pouco tempo antes de determinada medicação, ou alteração na dose de algum medicamento que ele já usava. Isso já nos acende um alerta vermelho. Lógico que também vamos investigar as outras causas possíveis na história dele, mas a medida mais assertiva diante de uma suspeita como essa é a suspensão do medicamento. E como falado anteriormente, pode ser que tenhamos uma melhora do zumbido, ou se entendermos que houve uma lesão irreversível na orelha interna, pode ser que mesmo após suspensão, o zumbido persista. Aqui é importante destacar que o zumbido pode aparecer mesmo na ausência de alterações auditivas que possam ser detectadas em exames. Ou seja, pode ser que os exames para avaliação da via auditiva do paciente estejam completamente normais. Isso não exclui que o zumbido tenha surgido a partir de uma ototoxicidade. Então, doutora, isso quer dizer que eu não posso usar nenhuma dessas medicações mais? Quer dizer, então, que os médicos não devem mais prescrever anti-inflamatórios ou antidepressivos? Não, gente. Como eu falei anteriormente, não é porque você usou o remédio que obrigatoriamente ele causará dano ao seu ouvido. E segunda coisa, isso acontece em uma parcela muito pequena de pacientes, a depender de outras características do uso do remédio. O correto é que tenhamos um certo cuidado e atenção com a dose utilizada, com o tempo de uso, a administração do medicamento ao utilizarmos remédios que sabemos que pode lesionar a orelha interna. Bom, não deixe de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que tem zumbido no ouvido e que pode ter relacionado o início do zumbido com o uso de alguma medicação. Deixe o seu like aqui embaixo se esse conteúdo tem te ajudado e não esquece de se inscrever no canal. Até a próxima!